Olá, pessoal. Chegamos em Química Orgânica, tá certo? Então, a gente iniciou o estudo da Química Orgânica a partir do nascimento da Química Orgânica, tá? Então, lá no século XVIII, conseguiu isolar várias substâncias orgânicas, como o ácido tartárico, que é um ácido contido na uva, o ácido cítrico, é o ácido do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura, a ureia da urina, tá? Isso tudo foi importante para Bergman. Em 1777, definia a química orgânica como a química que estuda os compostos provenientes de seres vivos, tá? Consequentemente, a inorgânica seria aquela que estudava os compostos provenientes do reino mineral, certo? Nessa mesma época, Lavoisier, estudando vários compostos, conseguiu constatar em todos eles a presença de carbono. Então, todos os compostos orgânicos continham o elemento químico carbono. Em 1807, Berzelius lançou a teoria da força vital. O que diz a teoria da força vital? Que apenas seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos, tá? Só que 2 décadas depois, essa teoria caiu por água abaixo porque o Euler conseguiu sintetizar a ureia, gente, aqui, ó, que é essa substância, uma substância orgânica, e ele conseguiu sintetizar a partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica. Então, pela primeira vez, tivemos a síntese de uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica, tá? Kolbe conseguiu, em 1845, realizar a síntese do ácido acético também, certo? E aí começaram a acreditar que era possível sintetizar qualquer substância orgânica, tá? E aí, em 1858, gente, Kekulé é um cientista muito renomado na química orgânica. Ele propôs um conceito que até hoje é válido, né? A química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Temos algumas pequenas exceções de compostos que contêm carbono, como o CO2, o CO e cianetos, que, embora tenha carbono, eles não são considerados compostos orgânicos, são considerados compostos de transição. Por quê? Porque eles apresentam características de substâncias inorgânicas, tá? E aí a gente inicia a característica do carbono, né? Isso que foi tão levantado por Kekulé. Kekulé ele propôs alguns postulados de carbono, algumas características dos carbonos. A primeira é que o carbono é tetravalente, que isso quer dizer que ele faz 4 ligações. Então, ele tem número atômico 6, quando a gente faz a distribuição eletrônica, ó, tem 2 elétrons na camada K, tem 4 elétrons na camada L. Então, esses 4 elétrons da última camada, ele vai precisar de mais 4 elétrons para se tornar estável, né? São 8 elétrons, então ele vai compartilhar 4 ligações, gente, tá? Então, eu tenho aqui a representação de Lewis, que é a representação eletrônica, onde a gente tem o carbono com suas 4 ligações da última camada e o hidrogênio, 4 hidrogênios, compartilhando seu elétron com o carbono, tá? Então, gente, cada par de elétron que a gente observa vai me representar uma ligação formada. Então, eu tenho aqui meu carbono com 4 ligações, tá? Então, o carbono ele é tetravalente. Essas 4 ligações, gente, são iguais, tá? Elas são esses 4 exemplos mesmo, eles representam um único composto, tá? Então, a gente tem a igualdade das valências, a igualdade das ligações do carbono. São 4 ligações iguais entre si. Outra característica do carbono é que ele forma múltiplas ligações. Então, a gente viu no exemplo anterior que ele forma 4 ligações. Nesse exemplo, ele tem 4 ligações que eu chamo de simples. Apenas uma ligação a cada elemento, tá? Então, é uma possibilidade, mas as outras possibilidades é formar ligações múltiplas, ou seja, ligações duplas e ligações triplas. Então, aqui, ó, no total, aqui, o primeiro carbono, ele vai ter 4 ligações, né? Ele tem 2 ligações simples, tá? Mas ele tem uma ligação múltipla aqui, que é uma ligação dupla, totalizando 4 ligações, da mesma forma que esse segundo carbono também. Então, essa dupla ligação pode ser entre carbonos ou pode ser entre carbono e outro elemento, né? Desde que precise dessas 2 ligações, como oxigênio, como enxofre. Tá? Ele pode também fazer tripla ligação, gente, ó. Então, a gente tem um total de 4 ligações, né? Uma simples e uma tripla, o segundo carbono também. E essa ligação tripla tanto pode ser entre carbono, como pode ser entre carbono e nitrogênio, por exemplo. Certo? Outra característica do carbono é que ele se liga a várias classes de elementos químicos, metais e não metais. Por quê? Porque ele está aqui, ó, no centro da tabela periódica, família 4A.
Então, ele tanto se liga a elementos eletronegativos, tá? Como a elementos eletropositivos, certo? E aí ele forma compostos binários, ternários, quaternários, ou seja, compostos que possuem 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, tá? Outra característica é a característica de formar cadeias. Então, vários elementos formam cadeias, tá? Mas o carbono, ele é muito especial nesse sentido, porque ele é capaz de formar cadeias gigantescas, cadeias complexas. Então, é o carbono, vamos dizer que é o elemento que tem essa capacidade. Ele é conhecido como o elemento da vida. Por quê? Porque a partir dele a gente tem as cadeias de proteínas que vão formar os aminoácidos, que estão lá no núcleo da célula, né, de hormônios. Então, ele forma estruturas extremamente complexas. Aqui eu tenho alguns exemplos de estruturas menores do carbono, mas ele tem essa característica de formar cadeias. E aí, encerramos as características dos carbonos, a gente vem para a classificação do carbono em uma cadeia carbônica. Então, o carbono, gente, ele pode ser classificado de 4 maneiras. Ele pode ser um carbono primário, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. O que é que vai dizer se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? A quantidade de carbonos ligado a ele. Então, ele não forma 4 ligações? Pode ser entre vários elementos, mas se ao lado dele tiver um carbono, é primário. Se ligado àquele carbono tiver outros 2 carbonos, ele é secundário. Se tiver 3 carbonos, é terciário. Se tiver 4 carbonos, é quaternário. Então, vamos entender, a partir desse exemplo, ó. Vamos analisar esse carbono aqui, ó. Primeiro carbono. Ele tem as 4 ligações, né? Tem 3 hidrogênios, mas a quarta ligação, ele está ligado a um outro carbono, certo? Então, esse meu carbono aqui, número 1, vamos dizer aqui, certo? Ele é um carbono primário. Esse carbono é primário, porque ligado a ele a gente só tem um outro átomo de carbono. Já esse segundo carbono, que eu, aproveitando, já circulei ele, se a gente olha para ele, ao lado dele ele tem esse primeiro e tem esse terceiro carbono aqui, ó. Então, ele é um carbono que ligado a ele está outros 2 átomos de carbono. Então, a gente chama ele de carbono secundário, tá, gente? Então, esse segundo carbono aqui ele é secundário porque ligado a ele tem outros 2 carbonos. Da mesma forma que este carbono aqui, ele é o quê? Terciário, gente. Observa, ó, ele está ligado a este carbono aqui, ó. Esse carbono ligado a ele, esse carbono ligado a ele e tem este carbono ligado a ele. Então, este meu carbono aqui, ele é um carbono terciário. Esse próximo carbono aqui, gente, ó, se a gente olha para ele, esse carbono que eu estou circulando, ele está ligado a outros 4 carbonos. Ele é um carbono quaternário, porque ligado a ele eu tenho 4 carbonos, certo? Este carbono aqui de baixo, ele é o quê? Olha, ligado a nitrogênio e é ligado a um carbono. Então, ele só está ligado a um carbono, então ele é primário, tá certo? Este outro carbono, ele é o quê, ó? Primário, porque ele só tem ligado a um carbono, desse lado é nitrogênio. Então, o que define se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário é a quantidade de carbonos ligado a ele. Um carbono ele é primário, 2 carbonos é secundário, 3 carbonos é terciário e 4 carbonos é quaternário. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente está aí com a ficha de exercício para tentar fazer juntos, tá, gente? Então, bons estudos e até a próxima.